Do Senhor vem o socorro para os que nele confiam, porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito e salvará as almas dos necessitados, porque ele livrará o necessitado quando clamar. E pela fé eu vejo o olhar do meu Senhor, ouvindo o meu clamor. Deus ouve o clamor. Olha, quando Israel estava ali sobre a opressão de Faraó, eles prostraram seus rostos a clamar ao Senhor, e Deus enviou socorro para eles. Deus enviou socorro mandando um profeta, Moisés, o libertador. E todas as vezes que Israel clamava, quando eles estavam em apuro, Deus mandava a libertação para eles, Deus mandava o socorro para eles, Deus tirava eles daquelas aflições. Se nós folharmos as nossas Bíblias, nós vamos ver que Ele veio para o pobre, para o necessitado, para o desamparado, para aquele que não tem quem o ajude. Talvez você pode estar me ouvindo nesta hora e dizendo: não tem ninguém que me ajude. Tem sim, meu irmão, tem sim, meu amigo. Basta você clamar, basta você curva a sua cabeça entre os seus joelhos. Deus é este socorro, Deus é este amparo. Olha, aquele cego Bartimeu, quando ele clamou a Deus, ele clamou. Deus tem tempo para ouvir a qualquer um. Deus ouve o pobre, Deus ouve o necessitado, Deus ouve o rico. Se o rico se humilhar, Deus ouve o sábio. Ele inclinou para o Saulo de Tarso. Deus ouve aqueles que se inclinam diante dele. Talvez a sua necessidade não é dinheiro, talvez a sua necessidade não é pagar o aluguel, talvez a sua necessidade não é pagar o gás, não é comprar o leite para a criança. Talvez a sua necessidade é outra, é espiritual, é angústia. Mas Ele é o socorro. Ele aonde o psiquiatra não pode pôr a mão, aonde o psicólogo não alcança, aonde a cirurgia não vai, aonde o bisturi não corta, Ele vai. Os braços dele, Ele abraça a eternidade. Ele é Pai da eternidade, Ele é Príncipe da paz. Não há nada que Ele não possa ir além daquilo e tomar conta daquilo, meu irmão. E talvez o seu problema é o gás, talvez o seu problema é o aluguel. Inclina os seus joelhos, ora com fé lá no seu quarto. Deus proverá um meio para isto. Como Ele abriu as águas do Mar Vermelho, Ele é Jeová Jiré, Ele proverá um meio, Ele provê, Ele tem a porta, Ele sabe destrancar a porta. Parecia que não tinha jeito mais para Lázaro, mas Ele chamou Lázaro de volta. 4 dias morto, a sepultura teve que devolver a Lázaro. Talvez o seu filho, seja lá quem for, está aí nas drogas, no vício, no crime. E meu irmão, minha irmã, a oração, isso não é só frase não, isso é real. A oração muda as coisas. Se você realmente ajoelhar com fé e clamar a Deus com fé, isso não é filosofia não. Talvez alguns citam isso por forma bonita de citar,
mas isso é uma verdade incontestável. A oração muda o quadro, a oração muda as coisas. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele orou e ficou 3 anos e meio sem chover. Ele orou novamente e trouxe chuva sobre a terra. A viúva de Sarepta de Sidom estava com 2 cavacos e um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Ela orou toda noite, ela chorou, e o filho dela ia morrer. Ela orou a Deus, e a oração dela mudou aquela cena. Aquela oração dela trouxe na porta dela o maior homem que estava na terra, o Elias, o tisbita dos moradores de Gileade. Deus enviou à porta da casa dela o maior profeta com o assim diz o Senhor para ela. E o assim diz o Senhor saiu da boca dele como um trovão para reverter, para mudar aquela situação. Ele disse: olha, segundo a minha palavra, não acabará, o azeite da botija não secará, nem a farinha da panela, até que Deus mande chuva sobre a terra, segundo a minha palavra. E aquele quadro foi revertido, aquele quadro foi mudado pela oração. A oração de fato muda as coisas. Nós sabemos daquela irmã viúva que estava com o filho dela morrendo de doença venérea, que estava perdido, não era salvo, ele não estava falando mais, ele ficava e só falava que ele estava perdido no mar. E ela inclinou os seus joelhos, a sua cabeça e o seu coração e orou a Deus. Deus parou o avião no aeroporto, enquanto o maior homem de Deus, maior do que Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, é o profeta de Malaquias 4, de Apocalipse 10:7, de Lucas 17:30. Ele estava indo para colocar cartas no correio. Deus, o mesmo Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele disse para ele: vir aqui, vir ali. E ele enviou a ele na casa daquela mulher, e ele orou por aquele filho dela, e ele foi curado e salvo. Agora você pode dizer: mas quem pode Deus enviar na minha casa? Deus tem várias formas, bilhões, infinitas formas para solucionar, para responder uma oração. Ele é Jeová Jiré, ele dá um jeito, ele abre uma porta. Ele é este socorro bem supremo, bem presente na hora da angústia. Que Deus te abençoe, que Deus possa te ajudar, que Ele possa ser o teu auxílio. Creia nele com toda a sua alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.